capítulo 3 de 1 João, de 11 a 18. Diz a palavra do Senhor: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida permanente em si mesmo, a vida eterna permanente em si mesmo. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém? Meus queridos irmãos, nós temos estudado nas últimas semanas algumas evidências que João vem colocando diante destes irmãos como prova de que eles realmente são filhos de Deus. E essas evidências, ao mesmo tempo, são manifestações comportamentais imprescindíveis na vida de um verdadeiro filho de Deus. Isto é de extrema importância no contexto em que João está escrevendo, no qual a igreja foi invadida por uma onda de falsos ensinos, de falsos mestres, que se fizeram presentes, se infiltraram naquela igreja, e de repente começaram a semear os seus falsos ensinos, tanto em aspectos teológicos, em aspectos éticos, irmãos. Mas aqueles falsos mestres não resistiram ao ensino da verdade. E eles saíram do meio da igreja, porque não pertencia à igreja de Jesus Cristo. Mas mesmo com a sua saída, eles deixaram alguns falsos ensinos disseminados na vida daquela igreja. Entre estes falsos ensinos havia aqueles voltados para a parte ética da vida cristã, que alegava ser normal para o cristão estar em Cristo e no mundo ao mesmo tempo. E João está corrigindo este erro entre os irmãos, mostrando para eles, principalmente aqui neste capítulo 3 em que nós estamos estudando, que o Filho de Deus não pode desenvolver características que pertencem às pessoas lá do mundo, mas sim desenvolver características, marcas próprias de verdadeiros filhos de Deus. E nos versos de 1 a 3 do capítulo 3, nós estudamos ali como que João instrui aqueles irmãos para viverem em santificação para Deus. E trabalhamos sobre o tema, então, filhos de Deus, santificai-vos, analisando 3 razões joaninas para isso. Por causa da nossa filiação divina, somos filhos de Deus e por isso devemos buscar essa santificação. Por causa da nossa semelhança a Jesus Cristo, Cristo está sendo formado em nós. E neste processo, onde Cristo Jesus está sendo formado em nós, este processo se dá por meio da santificação. A terceira causa que João lá nos mostrou é por causa da esperança cristã. Nós temos uma grande esperança, que é um dia ver a Jesus Cristo como Ele é, estar com o nosso Redentor face a face. Então santificai-vos,
ensinou-nos João, versos de 1 a 3 deste capítulo. Nos versos de 4 a 6 do mesmo capítulo, nós estudamos: filhos de Deus, não pequeis. E novamente João nos deu 3 razões para que o filho de Deus não viva na prática do pecado. A primeira razão é porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. Nós não somos mais transgressores da lei, nós não somos mais fora da lei, nós somos servos obedientes do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda razão é porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Jesus. Se Jesus morreu para nos libertar da escravidão do pecado e nós vivemos na prática do pecado novamente, significaria que Cristo não alcançou os seus objetivos para as nossas vidas. Mas como sabemos que Ele alcançou, que a finalidade da morte de Cristo foi cumprida, então resta a nós, como filhos de Deus, não viver na prática do pecado. A terceira razão que estudamos é porque a prática do pecado ela é inconciliável com a vida em Cristo Jesus. É inconciliável, meus queridos. Não dá para conciliar a vida com Cristo e a vida com as coisas do mundo. Por isso, João nos ensinou: filhos de Deus, não pequeis. Nos versos de 7 a 10 do mesmo capítulo, estudamos na última quarta-feira o seguinte tema: filhos de Deus, praticai a justiça. E analisamos 4 razões joaninas pelas quais os filhos de Deus, aqueles que foram tirados, removidos do mundo pelo poder de Cristo e transformados em filhos de Deus, devem então agora viver na prática da justiça. A primeira razão para isso é por causa da justiça de Jesus Cristo, que é imputada ou foi imputada em nossas vidas. Nós precisamos desenvolver a justiça porque Cristo é justo e nós fomos justificados por Jesus Cristo. Por isso o texto nos ensinou: ser justo como Ele é justo. A segunda razão é por causa da eficácia da morte de Jesus em destruir as obras do diabo. Jesus Cristo morreu, meus caros irmãos e irmãs, para destruir os feitos do diabo, do pecado e da morte sobre as nossas vidas. Logo, nós não somos mais reféns, escravos do diabo nem do pecado, então devemos viver na prática da justiça como servos de Deus, como filhos dele. A terceira razão que estudamos: devemos praticar a justiça por causa da regeneração efetuada em nossas vidas. Deus operou em nossos corações a obra, o milagre da regeneração. Ele nos deu nova vida e vida com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou da morte para a vida, como também vamos ver no texto de hoje. Somos novas criaturas. A quarta e última razão que nós estudamos para praticar a justiça foi por causa da sua ou da nossa identidade como filho de Deus. Como filhos de Deus, precisamos andar na prática da justiça, mostrando para o mundo a nossa identidade cristã, andando nos passos do nosso Pai Celestial. No texto de hoje, eu chamo a sua atenção para o seguinte tema: filhos de Deus, praticai o amor. E por que praticar o amor? Primeiro e mais importante, porque a partir de outros textos ficamos sabendo que a prática do amor é um mandamento de Deus. Isso já seria mais do que suficiente. Mas eu queria olhar para esse texto, irmãos, e poder estudar junto com os irmãos o porquê devemos praticar o amor cristão. E sendo assim, então veremos que a filiação divina do crente é comprovada pela prática do amor. Por isso, a ordem do texto nesta noite é: filhos de Deus, praticai o amor. Porque a ausência do amor nega a nossa filiação em Jesus Cristo. E o contrário também
é verdade. A prática do amor atesta, confirma, comprova que somos verdadeiros filhos de Deus. Eu queria estudar com vocês 3 motivações para que o crente viva nessa prática do amor, por meio da qual ele vai comprovar ou vai estar comprovando ao mundo que ele verdadeiramente é um filho de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, praticai o amor, porque você foi justificado por Deus. Versos de 11 a 13. Se você observar bem aí nesse texto, ele faz o contraste entre a injustiça encontrada em Caim e a justiça que foi encontrada em Abel, dizendo que as obras de Caim eram más, enquanto as obras do seu irmão eram justas. Agora, meus caros irmãos e irmãs, nós sabemos que esta justiça de Abel não é uma justiça que veio dele próprio, é uma justiça que lhe foi imputada por Deus. O mesmo também aconteceu conosco. João já vem desenvolvendo isso, mostrando alguns argumentos, usando este termo de que nós somos justos. Mas não é uma justiça que veio de nós, é a justiça que veio de Cristo Jesus, que foi lançada em nós. E nisso Deus nos considera justos diante dele, Deus nos declara justos diante deles, tanto quanto o texto lá do Antigo Testamento, e no caso aqui João citando, declara que as obras de Abel eram justas, porque a justiça de Cristo já estava lançada sobre Abel. Eis aqui então a primeira motivação do texto para o seu coração desenvolver a prática do amor cristão, se você é um filho de Deus, porque você foi justificado por Deus mediante a morte de Jesus Cristo. Observe aí que o texto inicia ressaltando que a prática do amor é uma mensagem central nas Escrituras e conhecida de todos os filhos de Deus. Sim, meus irmãos, a ordenança do amor é uma mensagem imprescindível. É uma ordem imprescindível, indispensável para todo cristão. E aqueles irmãos para os quais João está escrevendo conhecem esta mensagem. Eles sabiam perfeitamente que o amor é um tema unificador das Escrituras. E por isso eles deviam amar uns aos outros. O verso 11 inicia assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que mensagem é essa? A mensagem pregada pelo Senhor Jesus Cristo, a mensagem pregada pelos apóstolos de Cristo, a mensagem que eles haviam ouvido sobre a salvação, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo Jesus. Nesta mensagem constava e consta a grande verdade, o grande mandamento de nos amar uns aos outros. E de fato, meus queridos irmãos, o amor é um tema central nas Escrituras. E João trabalha essa prática do amor como evidência da verdadeira salvação de um crente, como evidência de que o crente verdadeiramente é filho de Deus, de que o crente verdadeiramente ama a Deus como resposta ao amor de Deus por ele. Então veja como que João requer daqueles irmãos a prática do amor como uma resposta natural ao conhecimento da mensagem das Escrituras e do conhecimento que eles já tinham do Senhor Jesus Cristo e do amor de Deus pela vida deles. Deus nos manda amar uns aos outros. Mesmo as pessoas mais difíceis de serem amadas, Deus nos manda amá-las. Mas veja em seguida que as nossas ações, elas precisam ser coerentes com a nossa posição diante de Deus. E aqui o texto vai fazer um contraste entre Caim e Abel no verso 12.
E o propósito de João, meus caros irmãos, é mostrar como que se manifesta as obras ou as ações do filho do diabo versus as obras ou ações do Filho de Deus. Veja aí o que ele vai dizer no verso 12. Ele acabou de dizer no verso 11 que nós devemos nos amar uns aos outros, mas ele vai dizer que não é segundo Caim. Ou seja, esse amor não é conforme o amor que Caim. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, e porque o assassinou, porque as suas obras não eram mais as de seu irmão, eram justas. Veja que forma João descreve Caim. Primeiro ele diz que Caim era do maligno. Mesma expressão que ele outrora usou para se referir aos filhos do diabo. Então ele está dizendo porque Caim era filho do diabo. Depois ele cita o que ele fez: assassinou seu próprio irmão. Gênesis 4, a história de 1 a 16, os irmãos conhecem a narrativa. Como de forma tão brutal ali Caim tramou o assassinato do seu próprio irmão, endureceu o seu coração para as advertências que Deus vinha lhe dando e manifestou a sua crueldade, a malignidade do seu coração quando tirou a vida do seu próprio irmão. E o texto está dizendo: não amem igual Caim, porque Caim era filho do diabo, porque Caim era um assassino, tirou a vida do seu próprio irmão. E por que ele assassinou? E aí o texto diz: porque as suas obras eram más, eram corruptas, eram pecaminosas, eram obras da carne. E as de seu irmão eram justas. Irmãos, nós precisamos agir de acordo com a posição que nós temos diante de Deus. Caim agiu de forma maligna porque o seu coração era maligno, porque ele não pertencia a Deus, pertencia ao diabo, porque as suas obras eram movidas pelos desejos da carne. Em compensação, Abel agiu de forma justa, de forma santa, de forma honrosa a Deus, por causa da sua posição de justo diante de Deus. Nós devemos amar, não igual Caim. Devemos amar igual Abel, com obras de justiça, com amor voltado para os nossos irmãos de forma altruísta. Você tem amado como Caim ou semelhante a Abel? Acredite, as nossas ações dizem muito a respeito do amor, da forma pela qual nós dizemos estar amando uns aos outros. Depois o texto exorta a estarmos preparados para a hostilidade do mundo quando vivemos de forma justa. Irmãos, nem sempre vamos amar e receber amor em troca. Nem sempre. Em muitas das vezes, e talvez para alguns da maioria das vezes, o que vamos receber é a hostilidade, é inimizade no mundo. Não tenha dúvida de que Abel amava o seu irmão de forma bíblica, um amor sincero, um amor verdadeiro. E o que ele recebeu em troca? A maldade, a malignidade, a hostilidade do seu próprio irmão, e por fim tirou a sua própria vida. João diz no verso 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aí a expressão não vos maravilheis tem o sentido de não fiquem surpresos, não fiquem admirados. Quando vocês amam uns aos outros, quando vocês buscam viver de forma justa, praticando a justiça como Abel praticava, não fiquem admirados se de repente o mundo virar contra vocês, se o mundo manifestar ódio, repulsa, indignação, hostilidade contra as suas vidas, como resposta ao amor que vocês têm por essas pessoas. Meus irmãos, nós sabemos como é isso. Creio que todos na prática já
tiveram que lidar com situações desagradáveis desta aqui. Mas o texto já nos exorta: não fiquem maravilhados, como que dizendo, não fiquem admirados, não fiquem surpresos quando o mundo manifestar ódio por vocês, desprezo pelas vidas de vocês por conta das suas obras justas, por conta do amor que você desenvolve dentro da perspectiva bíblica. Como cristãos, justificados por Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, precisamos de fato nos amar uns aos outros, amar as pessoas mais difíceis de serem amadas, porque foi o próprio Jesus que já nos disse que se amarmos apenas pessoas que nos amam, não estaremos fazendo muitas coisas, porque até as pessoas do mundo fazem isso. Devemos nos amar como irmãos em Cristo Jesus e devemos amar as pessoas mais difíceis que possa haver de serem amadas neste mundo. Mas sempre com o desejo no coração de viver em conformidade com a mensagem que nós já conhecemos, de praticar a justiça como Abel praticou, embora tenha recebido hostilidade por parte do seu irmão, de praticar o amor e a justiça, embora saibamos que o mundo pode nos odiar por causa disso. Mas o texto nos diz para praticarmos o amor uns pelos outros. A segunda motivação para este amor é porque nós fomos regenerados por Deus. Como filhos de Deus, nós fomos regenerados por Deus. Nós passamos da morte para a vida. Nós saímos daquele estado de morte espiritual para vida com Cristo Jesus e vida em abundância. E por esta razão, por termos em nós essa nova vida, uma nova natureza, agora precisamos desenvolver a prática do amor. Veja comigo os versos de 11 a 15, onde a expressão passar da morte para a vida transmite a ideia de nascer de novo, de ser vivificado por meio de Jesus Cristo. E observe que o verso 14 ele inicia apontando para a prática do amor entre os irmãos como evidência da nossa nova vida com Deus. Quando eu deixo de amar, eu estou mostrando às pessoas que eu não conheço o amor de Deus. Quando eu deixo de amar, mesmo que seja uma pessoa difícil de amar, como já falei, eu estou mostrando que eu não tenho essa nova vida com Deus. Porque veja o verso 14, o início. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. João está colocando como evidência da regeneração, aqui nessa parte desse versículo, o fato de amar uns aos outros. Nós sabemos, traz a ideia de que nós temos conhecimento, consciência, de que já saímos da morte espiritual, daquele mundo de pecado que nos mantinha aprisionado e já passamos para a vida em Jesus Cristo, porque nós desenvolvemos o amor. Meus queridos irmãos, como precisamos viver o amor cristão. Como precisamos que Deus nos ensine a amar como Cristo nos amou, conforme vamos ver mais à frente. Como necessitamos provar às pessoas que nós somos novas criaturas por meio da prática do amor. Meus queridos irmãos, como o mundo lá fora precisa olhar para nós como igreja e ver transparecido em nós o amor de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos. Sim, o nosso relacionamento precisa testemunhar do amor de Jesus por nós.
O mundo precisa olhar para a forma como nós nos amamos como igreja e perceber que somos um povo diferente. Precisam perceber que nós temos vida em Jesus Cristo. Que nós não estamos mais naquele estado de morte espiritual. Naquele estado de outrora, de morte espiritual, quando éramos do maligno, como Caim foi do maligno, naquele ambiente era natural a nossa hostilidade com relação ao próximo. Era natural que nós sentíssemos ódio no nosso coração, porque nós éramos do maligno, porque o mal estava em nós e o mal nos dominava. Mas hoje é diferente. Nós não estamos mais no pecado, não estamos mais na morte, nós estamos em Cristo, nós estamos na nova vida. Então é imperativo de Deus que nós nos amemos. Porque esse amor evidencia a nossa nova vida com Deus. Por outro lado, o final do verso 14 ressalta que quem não ama o seu irmão, ou quem não ama o seu próximo, permanece morto nos seus pecados. Aquele que não ama, permanece na morte. Não é apenas que ele está na morte, é que ele permanece nela. É um estado no qual ele se encontra. Na morte. Ou seja, ele ainda se encontra escravizado pelo pecado, debaixo das obras do diabo. Quando você deixa de amar, você está desenvolvendo esta característica. Você está mostrando ao mundo que você ainda está na morte, no pecado. E se você tem nova vida com Deus, você precisa testemunhar, evidenciar isso pela prática do amor cristão. Observe ainda que o verso 15 mostra que quem nutre sentimento de ódio contra seu irmão é considerado um assassino diante de Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Talvez João já quisesse antecipadamente cortar algumas desculpas que poderiam surgir entre aqueles irmãos para não amar. Porque eles poderiam dizer: mas nós não somos assassinos que nem Caim. Nós não matamos a ninguém. Aí João, talvez já pensando em alguma indagação nessa natureza, completa logo o seu argumento dizendo que quem odeia o seu irmão já é um Caim. Já cometeu o assassinato no seu coração. O mandamento lá no Antigo Testamento é: não matarás. No Sermão do Monte, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: que aquele que tem esse sentimento de ódio pelo seu irmão já cometeu assassinato. É dos ensinos de Jesus que João está tirando esta lição. João está ensinando aquilo que Jesus já ensinou. A mensagem que desde o princípio eles já sabiam que era amar uns aos outros. Porque se não amamos e deixamos brotar um sentimento de amargura, de ódio permanente pelos irmãos, isso mostra que não somos diferentes daquele assassino chamado Caim. Irmãos, como precisamos vigiar esse nosso coração, para que o ódio não venha se abrigar nele.
para que não venhamos ser assassinos dos nossos irmãos por causa de sentimentos contrários ao amor cristão. Precisamos vigiar, porque muitas vezes o nosso coração é perseguido por esse desejo de vingança, de ódio contra o próximo. E isto, por muitas vezes, acontece quando nós confundimos justiça por vingança. Nós vemos um assassino cruel sendo preso por ter cometido atos brutais, e o nosso coração quer mais do que justiça. O nosso coração quer vingança. O nosso coração quer ver aquela pessoa sendo assassinada, sendo linchada. Isto é vingança, não é justiça. Então vamos vigiar o nosso coração, para que aprendamos a amar, mesmo quando o mundo inteiro diz que deveríamos odiar. Porque quem odeia o seu irmão, quem odeia o seu próximo, não é diferente de Caim, é um assassino. E para ser mais enfático, João diz que este não tem a vida eterna em si. Ou seja, não é característica dos filhos de Deus, é característica dos filhos do diabo odiar os outros. Você é uma nova criatura, você foi regenerado por Deus. Você passou da morte para a vida em Jesus Cristo. Por isso a ordem é: pratique o amor, por mais desafiador que seja. Terceira motivação para esta prática do amor é porque você é amado por Deus. O crente, o filho de Deus, é amado por Deus. E se ele experimentou do amor de Deus no seu coração, na sua vida, ele agora precisa manifestar esse amor por outras pessoas. Meus amados irmãos, uma prova ou uma forma eficiente de mostrarmos o nosso amor por Deus, de mostrarmos que fomos alvos do amor de Deus, é amando as pessoas que Ele nos manda amar. Veja comigo versos 16 a 18, onde vai nos ensinar que o Filho de Deus é amado por Deus. E o texto inicia mostrando que o amor entre os irmãos está fundamentado no amor sacrificial de Jesus Cristo por nós. Por que devemos nos amar? Por que devemos expressar amor e não ódio? Porque Jesus Cristo nos amou quando poderia ter nos desprezado. O verso 16 diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como que nós conhecemos o verdadeiro amor? Na morte de Jesus. No amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por nós. Como que nós conhecemos o verdadeiro amor? Pelo fato de que Jesus Cristo deu a sua vida pelas nossas vidas quando nós éramos ainda seus inimigos. É por isso que Jesus nos ensina que devemos amar a todos, até aqueles que nos odeiam devemos amá-los, porque assim Deus nos amou. Nós éramos inimigos de Deus, nós sentimos ódio pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus, e mesmo assim Ele nos amou e deu o seu Filho para dar a sua vida pelas nossas vidas. Agora um detalhe aqui nesse verso 16, que aponta para o amor cristão,
ou mostra que o amor cristão está fundamentado no amor sacrificial de Jesus, é que nós devemos amar da mesma forma que Jesus nos amou. E nós queremos amar muitas vezes de forma seletiva. Nós queremos amar quem nos ama. Nós queremos amar aqueles que nós julgamos que merecem ser amados por nós. Mas o texto diz que devemos amar como Jesus nos amou, dando as nossas vidas, ou a nossa vida, pelos irmãos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o amor do cristão também é um amor sacrificial, tá? Não é fácil amar as pessoas, com as suas diferenças, com muitas vezes seus sentimentos de hostilidades com relação a nós. Não é fácil praticar o amor. E é por isso que o texto diz que esse amor tem que ser sacrificial. Tem que ser sacrificial como Jesus nos amou. Se preciso for, dando as nossas vidas pela vida do nosso próximo. Isso é amar. Mas nós só conseguimos amar assim quando nós olhamos para o amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz do Calvário por nós. Nós não merecíamos ser amados, Jesus nos amou. Nós éramos pessoas, meus queridos irmãos, aos olhos humanos, impossíveis de serem amadas porque nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim Jesus Cristo nos amou. Então ame, porque Deus está mostrando que você é um filho amado por Ele, que Jesus Cristo deu a sua vida por você e que você deve amar como Jesus lhe amou. Em seguida, João descreve no verso 16 que o amor cristão deve ser um amor prestativo. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja como João descreve o amor como algo prestativo, como um amor que está atento às necessidades dos outros, que está sempre disposto a socorrer aquele que está passando por dificuldades. Porque fechar os olhos, fechar o coração para a necessidade dos outros, deixar de prestar auxílio, é algo que não pode acontecer na vida de um crente. Como alguém pode dizer que está em Deus? Como alguém pode dizer que o amor de Deus está no seu coração, se ele não tem esta prestatividade para com os outros? Vamos deixar, irmãos, de ser seletivos, vamos deixar de amar só de palavras, vamos amar em ação, vamos prestar atenção nas necessidades dos outros, vamos usar os nossos recursos para abençoar a vida de outros. Nós amamos, ou pelo menos dizemos que amamos, mas quando tem que mexer nos nossos recursos, é a primeira evidência que damos de que não amamos de fato. Porque o nosso amor não tem sido tão prestativo ao ponto de meter a mão no bolso quando é preciso, para ajudar aqueles que estão precisando. Jesus nos amou de forma prestativa, não nos dando dinheiro, ou qualquer outro tipo de prosperidade, mas nos amou de forma prestativa, nos dando a sua própria vida, ou dando a sua própria vida por nós. Por fim, o texto ensina que o amor deve ser genuíno e não apenas de palavras. É fácil nós cantarmos que amamos nossos irmãos. É fácil nós lermos a palavra de Deus e dizer que amamos os nossos irmãos. Pode até ser fácil pregar sobre o amor. Mas é difícil amar de fato e de verdade. E é por isso que João já nos adverte: filhinhos, não amemos só de palavras. Não amemos só de língua. Não amemos apenas na teoria, apenas da boca para fora. Não amemos apenas de púlpito, não apenas em cânticos.
mas vamos amar de forma verdadeira, de fato e de verdade. Você tem amado de fato e de verdade ou apenas de palavra? Eu amo meu irmão, mas você fecha os olhos quando ele mais precisa de você. Precisamos amar, porque nós somos amados por Deus. Portanto, meus queridos irmãos, hoje estudamos que os filhos de Deus devem praticar o amor. E a razão para isso é porque a nossa filiação é comprovada pela prática do amor. Quando não amamos, estamos mostrando que não somos filhos de Deus. E o texto nos apresentou 3 motivações para desenvolver o amor. A primeira motivação é porque o crente é justificado por Deus. As suas obras são justas, tanto quanto as obras de Caim, que era justificado por Deus. A segunda motivação é porque o crente ele é regenerado por Deus, e Deus já o tirou da morte e o trouxe para a vida em Jesus Cristo, e nessa nova vida ele precisa amar. A terceira motivação é porque o crente é amado por Deus. Deus manifestou o quanto o ama na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus deu a sua vida por nós. E por isso diz o texto, devemos amar e dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você tem amado? Você tem vivido na prática da justiça? Porque o imperativo de hoje é, filhos de Deus, praticai o amor. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.